Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Paulo Mais Cast. Como eu falei, esse podcast foi criado para trazer pessoas especiais com conteúdos relevantes e hoje o assunto é maravilhoso, um assunto que eu gosto muito. Vamos falar de alto padrão e de arquitetura. E trouxemos aqui Thiago Seber, arquiteto, palestrante, uma pessoa muito especial, querida. Conheci numa mentoria, temos um mentor em comum, né? Maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Thiago. Que isso, que honra, Paulo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Lu. Incrível. A gente já agradece de antemão aí ter dispensado seu tempo para estar aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra dividir um pouquinho de tempo e conhecimento com vocês aí. Com certeza. Vamos falar do assunto bem interessante que é nosso, né? Mercado alto padrão, imóveis, arquitetura. É onde a gente navega, né? Exatamente. Boa. Para a gente dar início aí, o pontapé, a gente sempre começa com a história. Como foi? Como você entrou na arquitetura? Como você se especializou? Que legal. Bom, que oportunidade, em primeiro lugar, mais uma vez, para obrigado. Nós também. Pra nós e falar também de arquitetura é uma honra também para mim. A arquitetura, eu já disse isso nas redes sociais, a arquitetura define muito quem eu sou. Eu acho que antes de eu entrar na arquitetura, a arquitetura entrou em mim, sabe, Lu? Eu sou Bacana. A quinta geração de uma família que nasceu, quando chegou no Brasil, já nasceu para essa área, né? Já ascendeu para a construção civil. A primeira geração a ser formada, efetivamente, a ser graduada, é a minha geração, é a geração da minha mãe materna, então Olha, é uma geração anterior à minha. Mas todas as gerações anteriores, desde quando chegaram da Itália, como bom descendente italiano que sou, já tem aí relatos de lá perto dos anos 1900 da galera trabalhando com construção. Poxa vida, que então, bacana. Paulo, é incrível, porque eu nasci literalmente assim, visitando obra, né? Eu nasci nesse ambiente. Os almoços e jantares em casas essencialmente sempre foram recheados do tema construção civil, mercado imobiliário. Hoje minha mãe ela atua no mercado imobiliário, inclusive. Que legal. Eu tenho tios arquitetos, engenheiros, alguns em prefeitura, escritórios abertos, enfim, empreita. A minha família continua toda atuante. Isso explica o seu sucesso como arquiteto, né? Não tem como, né? Não ter sucesso. Já nasceu no meio, né? A percepção de sucesso ela é subjetiva, sim, mas eu tô falando isso, é a minha visão, né? É a minha visão, né? E eu acho muito bacana a sua profissão porque ela é fascinante, né? Sair de um risco para um projeto deve ser coisa assim maravilhosa, né? Puta, é incrível, cara. A emoção de você entrar numa casa, né? Muitas vezes a gente recebe do cliente o convite para viver o imóvel, né? Sim. E é muito legal, assim, eu já tive essa experiência algumas vezes do cliente começar, Paulo, a apresentar a casa, como a gente apresenta para as pessoas, né? Que você vai no mercado imobiliário, olha cá, vem cá, olha o ambiente, olha que legal, olha a solução. E o cliente está apresentando para a gente que ajudou a conceber o conceito. E eu já tive essa oportunidade de estar caminhando pela casa, o cliente, cara, o que eu tô apresentando isso para você, bicho? Você que idealizou essa parada. O Pai Nosso pro vigário, né? Mas é muito gratificante. Amanhã nós temos uma gravação agendada também numa casa, uma residência recém-entregue. É muito gostoso. Acho que essa parte da interpretação, quando eu te ouço falar de um traço, você vê a casa, de um risco e tal, eu acho que é a parte que efetivamente dá sentido a tudo, sabe? Você olhar, ouvir, a escuta ativa primeiro, para você ouvir uma história de família. Eu ia perguntar sobre isso. Olha aí. Deve ser muito legal, né? Sentar ali com a família, eles passarem o que eles imaginam da casa e você idealizar aquele projeto, né? Deve ser transcrição. Né? Esse é o maior exercício. Eu diria, talvez, que é o que difere na hora da produção, efetivamente, é o que difere um profissional do outro, é justamente esse tato, esse feeling, né? Entender o que vai atender realmente o cliente, né? O que ele está querendo passar para você, né? Faz isso aqui, ó. Né? Deve ser muito... E bacana. Hoje, com alguma barganha em mundo empreendedor, que a gente divide esse tipo de ambiente, eu costumo dizer que o projeto também tem que ter o efeito uau, né? Aquele momento surpresa, aquele ponto fora da linha que o cliente está esperando, ele tem uma expectativa porque ele descreveu o imóvel. Sim. Mas quando você faz uma apresentação, brilhar os olhos... Algo diferente, né? Entregar algo diferente. Mais, né? Exatamente. A gente assinou, falando com vocês, me veio aqui uma lembrança. Um projeto há poucos dias. A Manu, que conduziu a reunião, minha sócia, incrível também. Se não fosse ela, não teríamos chegado onde estamos hoje. E a gente apresentou o projeto de uma padaria de pães artesanais que vai abrir em Valinhos, né? Um lançamento.
uma inauguração aí desejada pelos clientes, que já é uma padaria muito conhecida no mercado, mas trabalha só sob entrega, e eles vão abrir uma unidade, a gente está assinando. E os sócios sentaram à mesa e se emocionaram juntos, sabe? Poxa vida. Putz. É um sonho, já realizou um sonho ali, só no papel já realizou um sonho, né? É incrível ouvir, olha, arrepiei aqui de lembrar, assim, da sensação, da Manu me descrevendo a sensação de eles olhando um pro outro emocionados, de tipo, cara, chegamos até Isso aqui, não tem sabe? preço, Bacana, né? Putz. Arquitetura não, é isso. realizar sonhos é maravilhoso, né? Eu também faço isso, né? Eu vendo as casas que você constrói. Aliás, eu vendi uma casa esses dias que você que fez o projeto. Nós concebemos o projeto. Maravilhosa. Eu mostrei 15 casas para o cliente, ele escolheu a que você fez. Olha que legal. 15 casas. E a gente realiza sonho, é tão gostoso, né? Quando você coloca a pessoa dentro do seu lar, né? E o lar é uma coisa sagrada, né? Vale muito mais do que sagrada. a casa ou do que o realizar, né? Você vê o sonho ardente, a emoção que isso gera, é incrível, bicho. É gostoso. O lar é a percepção de valor que você cria da tua família dentro da casa. E a experiência, né? A gente passar a experiência, né? Que Com bacana. certeza. Eu fiquei muito grato, inclusive, assim, muito feliz em saber que imóveis assinados por nós têm um nível de penetração de mercado tão alto, de reconhecimento e tal, que hoje é cortejado, desejado. Não, eu comentando dessa casa, é uma casa bem diferenciada. Eu mostrei 15 casas, todas boas. Falar que são ruins não tem nem como, todas boas. Mas tinha algo ali a mais que foi o que levou o cliente a comprar a casa, inclusive. Que bacana. E foi rápido, né? Pelo que eu sei, tinha acabado de ser entregue. Que nem pronta estava. Faltavam detalhes, ainda estão sendo feitos. O cliente estava ali na reta final total, ainda não tinha nem concluído e já conseguiu comercializar. Tanto que ali, né, é um caso de ele voltar para o mercado, comprar, já adquirir o próximo terreno, é um grande investidor, um grande parceiro. Já estamos idealizando os próximos projetos dele lá, os próximos passos. Então, virão em breve mais bons produtos na prateleira para nós trabalharmos aí. Todo mundo ganha, né? Sim. Nas relações comerciais eu ouço muito aquela máxima de tem que ser um ganha, 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 ganha. Eu costumo dizer que são 3 ganhas, né? Um ganha, ganha, ganha. É uma relação muito sadia quando você vê valor no imóvel, eu vi valor na prestação, o cliente sai feliz, tanto o que vendeu quanto o que comprou. É uma relação de ganhas infinita ali. Não, é importantíssimo, né? É muito gostoso isso, né? O nosso trabalho, né? O meu, por exemplo, eu adoro quando chega no final e a gente recebe a comissão e o proprietário agradece. Pô, parabéns pelo seu trabalho, pelo jeito que você conduziu a negociação. O comprador agradece. Isso não tem... É melhor do que o dinheiro que vem, né? É uma coisa assim fantástica. E é um dinheiro que vem abençoado, né? Porque você fez um trabalho que realmente entregou valor, né? Você sente prosperidade naquela entrega. Sim, exatamente. Não é aquele dinheiro que você recebe que o cara paga com mau gosto, né? Pô, tô pagando, mas não saiu satisfeito, né? Isso não é legal. E hoje, num momento que a gente fala de inteligência artificial, que o mundo debate passos evolutivos largos, né, com tecnologia, você vê que para alto padrão, muito do que é necessário para você ter êxito é isso aqui, é um encontro, é o olhar, é o tato, é você lembrar dos 5 sentidos e aplicá-los aí junto com o seu cliente, né? Literalmente sentir o cheiro da coisa ali. Como o sucesso, na verdade, o que a gente gera de percepção de sucesso, às vezes está em nós, né? Não precisa nem ir muito longe para fazer. Sim, sem dúvida. É um negócio transparente, um negócio feliz, um negócio tranquilo, né? E a felicidade da gente, na verdade, o sucesso é ser feliz, né? Isso é uma das coisas mais importantes, né? Boa. Você tem que ser feliz, né? Não adianta... Acima de tudo. Esse eu acho que, inclusive, é um lema da minha esposa. Sucesso é ser feliz. Incrível, faz todo sentido. Bacana. Tiago, e você trabalha com o mercado de alto padrão, né? E você sempre trabalhou com esse mercado ou em algum momento você nichou para isso? Como foi essa transição aí? Eu acho que é uma construção, né? São mais de 20 anos nessa jornada. Eu comecei com um escritório familiar, como eu citei. Eu tenho escritórios na minha família com mais de 30 anos de mercado, enfim. Então tem uma bagagem, uma troca, uma herança aí intelectual, inclusive. Eu acho isso incrível. Eu tenho grandes mentores de experiência vida. Que veio, né? Exatamente. Meu avô, que já não está mais entre nós, foi... Com certeza, o que hoje eu nomeio como mentor foi o primeiro cara que pegou na minha mão e ensinou muita coisa. E, na realidade, de novo, Lu, eu não sei se eu escolhi pelo alto padrão ou se a coisa simplesmente foi acontecendo, né? Uma demanda. Na verdade,
eu entendo até que existe uma arquitetura de luxo, né, que está sobre o nível do que é identificado como alto padrão, do que as pessoas chamam como alto padrão. E, cara, não difere muito o que a gente precisa para ter êxito em todos os mercados. Sim. Pode ter gente que está acompanhando a gente aqui que sonha estar nessa mesa aqui, ou que sonha estar no lugar que a gente alcançou. Por que não? É comum. Mas é possível ter sucesso em qualquer tá tudo nível bem, hierárquico, né? Se você escolher, que nem no nosso mercado, trabalhar com a Minha Casa Minha Vida e ser feliz. É importante nichar isso, e né? ser feliz. E oferecer um bom serviço, um bom trabalho. Sim. E ganha tanto quanto. Perfeito. O importante não é o alto padrão, é você fazer aquilo que você sabe fazer bem, né? Concordo. E ser feliz com aquilo, né? Concordo. E você falou de luxo, veio na minha cabeça agora. Várias arquiteturas se encaixam no alto padrão, né? Você pode pegar um rústico alto padrão, um clássico alto padrão, né? Tem Com vários certeza. tipos de arquitetura que vão se encaixar no alto padrão, né? Sem dúvida. Não é só um tipo assim, é só isso aqui Muitas é alto vezes. padrão. Graças a Deus a gente tem diversidade, né? E eu acho que essa pluralidade em gama de materiais e no traço é o que permite a gente atingir a maior parte do público possível. Então, um dos motivos que me leva ao alto padrão, talvez seja, se eu olhar para o campo prático, é domínio sobre técnicas. Sim. Técnica construtiva, né? Jeitos diferentes de construir casas, já que o meu nicho também ele é residencial. Eu estou no mercado de médio, alto padrão e luxo, no nicho residencial especificamente. Então, conhecer sobre a diversidade de opções que o mercado abre é o que permite a gente ter condições de atender tanta gente diferente. E eu diria, se a gente, saindo um pouco do campo da romantização do tema e indo para o campo estratégico dele, não, é como você bem colocou, não há problema nenhum em trabalhar com o produto Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim, ou trabalhar com imóveis de luxo, seja arquitetura, construções. A gente tem que ter uma estratégia clara para cada um desses nichos. Porque o que eu vejo é muita gente comendo arroz, desejando arrotar bife. E aí não é muito só pelo ego, é porque a pessoa sonha tanto, ela tem tanta ambição profissional por estar num determinado nicho, que ela tenta primeiro se posicionar como para depois conquistar os trabalhos o que é legítimo. O que eu sempre trago é consciência para ver se isso é uma estratégia sabida, conhecida, a ponto de ser sustentável, ou se é uma aventura. Porque o que eu vejo demais, Paulo, no mercado, é gente se aventurando a construir um ideal, aquilo que ela tem como propósito, Sim. sem ter substrato, substância, sabe? Raiz para suportar a demanda que aquilo gera. Porque todo mercado tem ônus e bônus, tem prós e contras. Quem está num produto como Minha Casa Minha Vida, num ticket um pouco menor, uma abordagem mais popular, populista, precisa fazer volume para ter um retorno financeiro sustentável. Tem que fazer um certo? giro. Quem está no mercado de alto padrão, de luxo, já precisa entender que há um nível de exclusividade e uma dedicação de tempo diferente para que você concretize negócios. E o tempo do giro é menor também, né? Até por conta do valor. Perfeito. Então o volume é mais baixo. As estratégias não são as mesmas para você ter sucesso, que no caso aqui eu vou nomear como retorno financeiro sustentável e perene para o tipo de posição, sem você ter uma estratégia muito clara ali, né? Sem você se construir para aquele mercado, sem você comunicar como aquele mercado. Então, o ônus e bônus, eu vejo muita gente querendo comer o bife lá, né? Mas disposta a pagar pelo arroz, nessa analogia breve que eu fiz. Não adianta, né? A conta nunca vai fechar, entende? Então, não é só fazer com amor, sabe? E isso não quer dizer que o amor não seja importante. Definitivamente. Mas não é só fazer com amor e carinho, porque tem muita gente que tá lá no Minha Casa Minha Vida, disciplinada, dedicada, e tem muita gente feliz. Totalmente. E tem muita gente feliz. Que nem na área da corretagem, tem corretor que ganha mais do que corretor de alto padrão na Minha Casa Minha Vida. E é o que a gente falou, tudo bem, o cara nichou ali, é especialista naquilo e acabou. Perfeito. Tá certinho, entendeu? A gente não desabona essa decisão. Sim. Né? A questão é que a galera às vezes olha a gente, né? Eu tenho lá meu podcast, tô aqui com vocês, com um produto diferente. Fala, ai, meu sonho é ter. Mas, peraí, faz sentido para a tua construção de estratégia você investir neste passo? O quão distante esse passo está na sua construção de estratégia até você adquirir seu objetivo, que é um retorno perene, etc.
Porque a gente faz isso por satisfação. A gente está na mesa aqui comemorando a nossa percepção de sucesso mútuo. Isso mesmo. Por que não? Todavia, a gente também faz isso como uma estratégia. A gente está se posicionando. Sim, sem dúvida. Faz parte do nosso negócio, né? Faz do parte. business, né? Não tem... Exatamente. E o que você falou, a gente tem que ser genuíno, né? Totalmente genuíno, Totalmente. né? Não adianta você querer criar um personagem, uma imagem que lá na frente você não vai conseguir manter. Você não sustenta. Você não vai conseguir sustentar. Exato. Isso é fato. Ontem nós falamos nós sobre isso estávamos na ontem. mentoria, né? E um corretor lá que tá fazendo a mentoria com a gente, e ele falou isso muito sabiamente. Esse negócio de sustentar, porque ele falou assim, eu vim para o alto padrão, mas eu estou aprendendo e eu sei que eu vou pagar um preço por isso e eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou conseguir. Então é isso, é que às vezes as pessoas chegam no alto padrão, né? Se aventurando, né? O que a gente falou, inclusive, se aventurando. E sem conhecimento, sem estrutura, e aí não aguenta, né? Exato. Você ter aquele objetivo claro, né? Perfeito. E fazer por merecer e construir tijolinho por tijolinho, né? Não é do dia para noite que a coisa acontece, né? Exatamente. Você vai fazendo, vai criando uma base sólida, né? Para depois você galgar e chegar onde você quer, né? A colher Exatamente, os frutos disso. Perfeito. Exatamente. Mas é isso que eu chamo de estratégia, o que é perfeito que você trouxe, Lu, como esse exemplo de ontem aí da mentoria. Uma das estratégias para o cara fazer esse movimento de se posicionar do alto padrão e percorrer todo o tempo de adaptação ali para ele colher esse fruto, que é a disciplina que ele precisa ainda assim de uma estratégia, que seja uma reserva financeira, associação de imagem dele, né, para desenvolvimento de carreira. Ele precisa escolher muito bem se ele está trabalhando sozinho, se ele está defendendo uma bandeira aí das grandes imobiliárias. Que não condiz de repente, ou condiz, exato, né? que não está posicionado para... Então, na realidade, tem que haver uma estratégia até para uma transição de carreira mesmo dentro da mesma indústria. Até a consistência também, que é muito importante, né? Porque exatamente. A consistência, eu acho que é a palavra que muda o jogo. Concordo. A percepção de consistência, eu acho que ela está muito imbuída de valor e princípio. E aí é difícil de você ensinar uma pessoa a ser consistente, né? A gente pode até despertar a pessoa para que ela lembre que isso é um valor ou que ela descubra esse valor. Mas se ela não identificar, é difícil você fazer uma pessoa ser consistente. A pessoa consistente, eu vejo que é aquela pessoa com fome, né? Aquela pessoa que tem fome, né? Não, é aquela pessoa que morde, né? Não, eu quero, eu vou fazer, eu vou buscar, vai acontecer. Né? De onde quer chegar, esse cara é né? o consistente. Se ele não for esse cara assim, ele não vai ser consistente, ele não vai chegar. Concordo. Mas aí passa também pelo que eu tô falando, saber onde quer chegar, clareza. Clareza. Né? Porque muita gente é aguerrida. Quantos talvez vocês conheçam ou convivam, nós todos, de pessoas que fazem, que acorda às 6 horas da manhã, faz, mas ela nem tem clareza de onde quer chegar. Então trabalha arduamente, trabalha consistentemente, sem propósito definido. Então, eu tenho um exemplo disso aí, até meu pai era pedreiro, tá? Meu pai era pedreiro. E eu vejo, né, uma profissão super bonita, mas se for pelo esforço, poxa, os pedreiros são super esforçados, né? Os caras chegam cedo, você sabe disso, trabalham o dia inteiro ali ralando, mas não é um esforço inteligente. Exatamente. Não é verdade? É o que você acabou de falar. O retorno dele não é perene, sustentável para trazer um nível de segurança. Então, o esforço ele tem que ser inteligente, né? Direcionado, pautado, com objetivo, com clareza no objetivo, né? Perfeito. Aí sim, aí você vai... E, por exemplo, se a gente faz uma correlação dessa tua fala com o nosso mercado, com a nossa indústria de imóveis, por exemplo, o que é fazer um esforço inteligente para um cliente que está predisposto a fazer um grande aporte financeiro nessa indústria, nesse mercado? Seja o cliente que vai morar, porque quer qualidade de vida e etc., ou que visa ter retorno financeiro. Aonde está a sapiência dele e entendendo essa frase que você falou? A gente precisa ajudar os nossos clientes a mapear o que é que o dinheiro dele pode fazer, pode conquistar de melhor com o interesse que ele tem na mesa. Porque a quantidade de dinheiro sempre vai ser finita. Alguns dispõem de um pouco mais ou de um pouco menos. Ou mesmo o cara que tenha muito, mas ele também fala, é isso aqui que eu quero. Exato. Não, né? Mesmo que tenha muito recurso financeiro, ele tem também muitos projetos normalmente. Ele não quer passar daquele limite naquele negócio. Ele tem uma estipulação de teto. Né? A finitude, eu lembro de um projeto de alguns anos atrás,
de uma pessoa, inclusive, pública. E foi um case até muito engraçado. Tem duas coisas muito marcantes. Primeiro que eles não queriam contratar o escritório, porque na gama de orçamento que eles fizeram, o nosso preço era o mais baixo da gama de orçamentos. E era tão mais baixo que a família envolvida julgou que não seria um trabalho à altura. Mas a pessoa que representava a família entendeu que, pelo contrário, o que o escritório tinha era um potencial gigantesco. E eu tive que fazer algumas reuniões para que eles sentissem segurança suficiente de investir num preço tão barato, tão baixo. O fator preço, como é? Saber precificar. Isso é uma crença que me ajudou, esse case me ajudou a quebrar. E o segundo foi essa coisa da precificação pro lado deles, de estipulação de budget. Eu lembro até hoje, eles falaram, a gente fez uma reserva aqui de X milhões de reais para conquistar esse sonho. E é uma casa de luxo, quase 1.000 metros de área construída. A gente tá falando de múltiplos milhões como objetivo. E eu, na minha humilde convivência, já deve ter uns 5 anos, né? Falei, tranquilo, pô. Não, com esse ticket aí tá fácil. Pela média que eu tô habituado aqui, Mas a hora que você senta com o cliente e começa o brainstorm, você começa a entender quais são as expectativas. O piso vai vir de não sei aonde. Vem da Itália. Eu quero isso, que eu desejo aquilo. Não, que eu gostaria de algo aqui, ali. Você fala, aquele ticket metro quadrado, na verdade, voltou a ser um desafio. Aquilo lá em quantas vezes? 5? Então, foi um case, cara, acabou de bater aqui na memória. Até hoje é um dos grandes cases do escritório. Casas e cases, porque foi muito aprendizado, assim. E o mais legal é que, segundo eles, eu venci pela transparência. Porque eles me pediram, na época, portfólio. Você tem portfólio de casas neste nível? Eu falei, não. Não até aqui. Porque começa aqui a minha criação de portfólio. E eu acredito que pela dedicação do tempo e do conhecimento que eu estou abrindo para vocês, da relação que a gente já está criando, eu vou ter a primeira oportunidade de fazer uma casa aí de 1.000 metros quadrados de área construída. E, cara, essa verdade acabou convencendo-os a bater martelo. E a gente fez uma parceria que bacana. De mega sucesso. A humildade, a sinceridade, o olho no olho, a né? Verdade. O olho no olho, Exatamente. Hoje a gente já está assinando a segunda casa para a família. A irmã da figura pública, né, já nos contratou. Vamos para o segundo imóvel. E também não é um imóvel pequeno. Está lá no imóvel de luxo também. Então, essa é a perpetuidade do negócio, né? É uma honra da sequência, é um legado de família que, acima de tudo, na nossa mão tá tomando isso potência, consolida o seu trabalho, né? Porque você vê que você entregou o trabalho que eles esperavam, ou mais, né? Porque se voltaram a procurar, esse é o mais importante, né? Exatamente. Para reconhecer que o traço, que nesse caso até a gente falou agora há pouco do controle sobre as técnicas construtivas, sabe? Pô, você passa muita segurança, dá para confiar no seu feedback. Porque hoje a gente tem fontes de dados muito fáceis, né? Sim. A gente puxa o telefone, um mentor nosso fala que o telefone é a extensão do nosso braço, né? Ele faz parte hoje da nossa vida. E na prática as pessoas consultam. Eu costumo brincar que não tem mais leigo pra nada. Só se o cara quiser ser, né? Porque Exato. Não tem como, né? Mas busca ao mesmo informação tempo, em qualquer lugar, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo não é ler lá 2 links que vai fazer do cara um especialista. Sim. Então ele faz uma leitura prévia e ele acaba com aquela leitura se tornando pelo menos um bom indagador, um bom questionador. E aí o cliente, eu percebo que quanto mais o tempo passa, o cliente vem mais astuto. Ele vem mais esperto. Eu não digo inteligente, mas ele vem Alguns, às vezes, sabendo mais que a gente, né? Alguns, às vezes, pesquisado mais sabendo que mais que a gente. Isso aí. É assim, incrível, mas é assim. E faz parte do jogo. Por isso que eu acho que a gente precisa se preparar cada dia mais, sabe? A galera fala, que nem no seu mercado, o mercado imobiliário traz um case maravilhoso, que hoje já tem as informatizações dos processos da imobiliária, né? Você faz contratos todos online, Sim. sem vistoria, sem corretagem, com seguro, com não sei o quê. Tem grandes marcas, grandes bandeiras que tomaram proporção nacional gigantesca, que começaram a perder fatia de mercado de novo para o atendimento. Para humanização. Né? Para humanização. Então, do mesmo jeito que a gente se reúne para falar de tecnologia e usa a tecnologia para se reunir, a gente senta aqui e fala de humanizar. A gente fala que o que muda o jogo é olhar no olho, é pegar na mão. Então, pode ter lá 500 artigos escritos sobre a diferença de uma casa construída em concreto armado, com pilares, colunas e vigas,
Uma casa de steel frame, por exemplo, que é um método construtivo importado, onde a gente industrializa a construção. Ainda não pegou isso aqui no Brasil, ou pegou? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço, nunca vi nenhuma casa. Perfeito. A gente tem já uma boa difusão, mas ela está ainda muito concentrada no mercado de luxo, de alto padrão e luxo, né? Esse método construtivo hoje não representa mais do que 10% do que é feito no Brasil. Mas se a gente pega numa história aí da última década, isso vem crescendo abruptamente. A ideia é que isso se difunda a um ponto onde a gente tenha oferta de mão de obra qualificada abundante e, de repente, fornecedores que promovam para a gente aí a oportunidade de achar, de encontrar material disponível. Isso hoje é um gap no mercado, então há uma falta e, por conta disso, é difícil de difundir. Fora a cultura de consumo. Na verdade, as pessoas, o senso comum, o nosso consumidor, ele, como todo ser humano, ele compra muito com os olhos. Então, você entra num condomínio de luxo, vocês são prova disso. Vocês vão ver que 98% das construções ainda estão lá consumindo tijolo, tábuas e concreto. Então, é muito difícil a gente simplesmente difundir um outro método quando que o cara vê, né, ele entende que é o correto e ele vê, é o mesmo. Isso aí tá na cabeça já, né? Exato. Então, eu preciso saber muito, só para concluir o raciocínio, para quando esse cliente senta na mesa, como ele já leu sobre o tema, Paulo, eu preciso ter muito mais construção argumentativa para somar na vida dele. Tem que estar preparado, né, para atendê-lo e deixar claro para ele. Que não é rebote. Outro dia eu estava também numa mentoria, né? Eu terminei uma mentoria minha agora em novembro, foi a última que eu concedi, fiz um evento aqui em Campinas, foi muito legal. Eu estava com uma mentorada e ela fez esse comentário, né? Pô, às vezes eu me sinto confrontada pelos clientes. Aí eu falei, mas não encare assim, é você que tá lendo dessa forma. O cliente pode até te testar, ele pode até... Existem alguns perfis comportamentais que vão jogar a batata quente. Querem saber com quem estão lidando, né? Faz parte do jogo, né? Há legitimidade no movimento. Ok. Mas, acima de tudo, não é sobre uma avaliação, o testar para ver se você é capaz de. Mas é para ele ganhar a confiança que ele precisa de te delegar as pequenas decisões. Quando o cliente constrói uma casa, ele tem muita decisão para tomar. Essas decisões normalmente envolvem muito aporte financeiro, é muita grana. Às vezes o cara está fazendo ali no limite do limite, guardou uma vida para fazer a casa. Exatamente, está despendendo de tudo, muitas vezes se endividando. Sim. Ele vai terminar ainda com uma dívida adquirida. E tá até passando por momentos, às vezes, ali, né? Tirando a família, às vezes, num lar bom que morava para ir para um menor naquele momento, provisório, ou seja, é muita coisa aqui. É muito movimento. E num curto período de tempo, Paulo. É uma situação de estresse clara. Todo mundo que é submetido a muita decisão envolvendo muito dinheiro em pouco tempo está agindo sob estresse. Então, tudo que a gente precisa é, ao entender isso na tocante da humanização do ser humano, entendendo que são pessoas que estão na relação, eu costumo dizer que um atendimento meu, ele foca muito menos tempo em técnica construtiva do que na percepção de valor que eu sei que o cliente tem, que é a segurança que os meus processos bem estabelecidos podem promover para o sucesso da empreitada. E uma coisa ficou muito clara para mim no tempo, isso é um aprendizado que, cara, pode mudar o mercado de arquitetura. Pode não. Eu acho que é a grande promessa para mudar o mercado de arquitetura. Quando os arquitetos entenderem que eles não vendem projetos, eles vendem, na realidade, como produto físico, tá? Eu não vou filosofar, romantizar. Quando eles entenderem que o que eles vendem é o produto final, é a casa pronta, é o ato da pessoa morar. E aí vem o campo que muita gente tem dificuldade de ver. O sonho, os sentimentos que envolvem para a pessoa, que significam para a pessoa a conquista dessa casa. Vou entrar na casa e falar uau, né? O efeito uau, a proteção, o abrigo da família, todo, o pacote completo. Quando o arquiteto tirar o olho de vender um projeto que tem ticket médio 97,5% menor do que o ticket da entrega, que é a casa, eu entendo que o mercado da arquitetura ele evolui abruptamente. Porque eu vejo, não é uma questão de ouvir, eu vejo arquitetos o tempo todo sentando com clientes potencial e querendo vender projeto através de papel. A pessoa abre papel. O cara não está comprando papel, em hipótese, momento algum ele está comprando papel. Momento não é algum. Isso, Paulo? Momento. Tem toda a razão. Eu até fiz uma analogia com o meu modo de pensar em relação à comissão.
tá? Não é exatamente isso, mas eu aprendi a pensar que a comissão é a última coisa que eu penso no negócio, numa negociação. A última coisa, entendeu? É o bom atendimento, é o realizar o sonho do cliente, é proprietário estar feliz, comprador feliz, tá tudo ok, aí entra a comissão. E eu até fiz uma analogia com o que você falou, porque o cara quer a casa pronta, o que está no papel ali para ele não interessa nada, né? Ali pode mudar daqui, ali acabou, mas é o projeto, é a casa, é o sonho. Perfeito. E é essa visão empresarial que eu acho incrível, né? Porque a gente chega num ponto e fala assim, pô, tudo que eu quero é ver todo mundo feliz. Top. Como eu faço isso? Não é só sendo boa gente. Não é só falar, né? Não é só falar. Só falar é fácil, não é só né? cuidar do vínculo da pessoa. Não é só abrir o Instagram e postar sobre o tema. Isso. Cara, é ter uma empresa... A empresa com propósito, né? É sair do campo do CPF para o CNPJ e olhar para os seus processos internos, para o teu time e falar, cara, por mais que eu me ausente, eu sei que a cultura do meu negócio sustenta o valor que é ter todo mundo feliz. Porque a comissão vem como consequência. Porque senão volta ao campo da romantização. Do tipo, eu trabalho para ver alegria, alegria, alegria. Mas como que a gente trabalha para gerar alegria para nós e para o outro? Cara, com processos claros, com assessoria jurídica embasada, com disponibilidade. Ou seja, você tem que estar disponível, certo? Se o cara te procura e você transfere ele para uma agenda de 30 dias... Você entende que você criou uma pequena frustração pela expectativa. Já gerou atrito de cara, né? Não é isso? De cara. Então, a nossa agenda é um bem precioso. O tempo é mais valioso que a comissão, porque sem tempo para dedicar, você não vai gerar a comissão lá, não vai ter dinheiro na mesa. Que, na verdade, a gente não está vendendo um produto, né? Tem o produto, mas é um serviço, né? É o bem-estar, é a experiência, é mais serviço, né? Tem toda a razão. No caso do mercado imobiliário, com a experiência que eu tenho até uma palestra para treinamento de corretores, né? Ela se chama A Visão do Arquiteto no Mercado Imobiliário. Que é um material que eu desenvolvi para tocar os corretores de imóvel. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui na região de Campinas, com mais de 400 profissionais da área. Que legal. Um volume bastante grande, através do Google Forms, aí, da tecnologia, sobre o que motivou a galera a chegar no mercado imobiliário. Porque no mercado de vocês eu vejo que essa é um primeiro déficit assim, do mercado imobiliário. Normalmente a galera migra para esse mercado com muito mais expectativa do que com um plano claro de ação. A expectativa é muito alta. Na verdade, tem muito corretor que entra no mercado por falta do que teve por necessidade. Que fazer e entra no mercado. Perfeito. Então, qual é a percepção que a gente tem quando quem entra no mercado entra relativamente despreparado? De um mercado desqualificado. Sim. Né? Então, esse julgamento sobre os agentes do mercado imobiliário, eu não gosto de chamar de corretor. Eu falo que são agentes. E agente, por que é um agente de imóveis? Porque, na realidade, a gente fala primeiro de gente para depois falar de imóveis. Sim. Então, é um agente de imóveis. Você vai agenciar as pessoas que querem imóveis. Esse é o jogo. Então, quando você fala é muito mais sobre a prestação de serviço do que sobre o produto, com certeza. Mas o conhecimento sobre o produto é o que passa a segurança na sua prestação. Então, eu vejo arquitetos. Eu vejo, por exemplo, corretores, né? Eu tenho maciças parcerias com o mercado imobiliário. Então, já aconteceu inúmeras vezes de eu entrar num carro junto de agentes do mercado imobiliário e mostrar produto junto. Inclusive, hoje eu comentei com vocês, estava num condomínio de luxo em Valinhos, fui fazer uma vistoria, uma compra, uma aquisição que está sendo feita, uma transação imobiliária de 3,5 milhões de reais, está na mesa, tá? É uma porção grande de dinheiro, e o cliente estava buscando alguém que pudesse embasar, através de olho clínico, a percepção de segurança estrutural do imóvel. Sim. Pô, vi umas patologias, acontece. Umas coisas, e eu queria segurança. Cara, vamos lá, faça uma visita. Aquilo para mim é um plantio, na verdade, porque eu sei que aquilo pode derivar dali, desse servindo, né? É entrega, é isso mesmo. É entrega, sabe? Para o mercado imobiliário, para os meus parceiros, é ter essa oferta. Isso vai tornar a prestação de serviço, a experiência mais segura. Pô, eu entendo que para você dar esse passo, você precisa de segurança. O que é que eu posso fazer para te deixar mais seguro? Puta, se tivesse um engenheiro aqui disponível para periciar essa casa... É a mesma coisa que você pegar um carro e levar no mecânico para ele dar uma olhada antes de comprar, não né? É isso, aquele olhar clínico, né? Cara... E aí a percepção do cliente sobre a casa vai mudar? Não. O valor que ele vai pagar no fim é o mesmo. Muda a percepção sobre o seu serviço. Ele fala, cara, por mais que eu compre a casa do outro lado da rua agora,
é com esse cara que eu quero comprar. E aí você começa a criar um outro tipo de relacionamento. Aí a comissão vai acontecer isso é fazer um trabalho à altura, né? Fazer o que realmente o cliente precisa, merece, né? Exatamente. Nessa sua jornada aí, Thiago, quais são os seus maiores desafios, ou quais foram os maiores desafios aí na arquitetura? Eles são, né, recorrentes. Eu diria que foi no campo empresarial. Eu precisei, ao crescer a empresa, hoje nós somos em quase 30 pessoas, né? Então, para o meu mercado e para a nossa região, nós já somos um dos maiores escritórios da região. E quando eu percebi que eu passo muito menos tempo atuando como arquiteto e muito mais tempo gerenciando pessoas, seja a expectativa do meu cliente ou a minha equipe, eu descobri que eu não estava pronto para esse papel, assim, sabe? E não é que eu errei mais do que acertei, porque senão também não teria chego até aqui. Mas é que eu agi muito pelo feeling, muito pela intuição, né? E pouco com uma estratégia clara e definida, né? E quando eu comecei a ter contato com o que é pensar estrategicamente, o que é visão de negócios e tal, esse mundo começou a tomar muita proporção em mim primeiro, sabe? Eu comecei a transbordar aquilo, porque é como se eu se validasse todas as intuições que eu tive ao longo da carreira, sabe? Meu tio é um grande arquiteto, tá atuando aqui em Valinhos, por exemplo, e ele entrou no meu escritório. Minha sede atual tem 1 ano que a gente se mudou, um escritório novo. A gente construiu um escritório para se posicionar a nível dos nossos clientes, não a nosso, a nível dos nossos clientes. Posicionamento. Né? E ele entrou nesse escritório, se emocionou e falou, olha, eu já fiz a minha parte. Eu tenho certeza que o que eu estou vendo aqui, eu já passei para a próxima geração. Que gostoso, né? Puta, mais do que eu recebi, já valeu, assim, sabe? E ele tá aí, tá atuante, mas, merecido. Cara... Só que eu olhei e falei, porra, é legal você ser reconhecido pelos seus mentores, né? Legal. Mas onde está a minha falta? A minha falta está nisso, assim, eu preciso constantemente ser estratégico o suficiente para lembrar que, fora conhecer o tal método construtivo lá, né, do tijolo, do steel, do aço e tal, eu preciso entender muito da tal humanização, sabe, das pessoas. Entender das pessoas. Atender às expectativas de todos os envolvidos. Então, esse é muito meu papel hoje. Hoje eu sou pivô de comunicação. Graças a Deus, acho que há um bom nível de êxito nessa jornada, porque o escritório colhe bons frutos. Então, eu fico muito na comunicação da empresa, eu fico muito na parte comercial, gosto de estar presente, mas consigo hoje não fazer parte de mais de 80% já do processo, porque a equipe está bem constituída, bem formada. Isso é poder fazer exatamente o que você ama, né? Que é o... Exato. Construir uma cultura, né? Isso é muito importante. Isso é muito valoroso aos meus olhos, com certeza. A gente está ainda nesse processo. Nós estamos estruturando a empresa agora. Tentando criar essa cultura. Porque acho que eu ouvi até do nosso mentor, do Joel, que a sua empresa precisa falar a mesma língua, fazer a mesma coisa quando você não está, né? E isso... Todo mundo tem que estar na mesma sintonia, né? E nós fizemos o inverso. A gente cresceu primeiro para agora estruturar. Mas aconteceu, vamos crescer, cresceu e agora tem que estruturar, né? Comigo não foi diferente, viu, Paulo? Mas acho que acontece com a maioria da gente. Tem que crescer e eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é pertinente, acho que nem está aqui, mas eu acho que vai ser bem bacana para quem está assistindo. Quais as dicas, quais os cuidados que uma pessoa tem hoje ao escolher um terreno, a pensar num projeto? O cara vai fazer a primeira casa dele lá, como a gente comentou, de repente aquele sonho, aquele dinheiro que está suado e tal. O que você deixaria de dica, assim? Puta, acima de tudo, eu fiz já um e-book sobre dicas para aquisição, sabe? Porque como eu trabalho com esse público, né? Primeiro, eu entendo que o cliente precisa explorar um pouco do contexto onde ele está se inserindo. Mais do que o sonho de conquistar o imóvel, ele precisa entender se a comunidade que ele está se projetando estar faz sentido para o lifestyle dele, se aquilo representa. Porque eu já atendi muita gente, eu já assinei muito projeto de pessoas que em pouco tempo resolveram sair da casa por não se identificar com a comunidade, com o contexto onde ela está inserida. Você matou o que eu penso quando eu vou vender uma casa. Faz sentido? Total. Vocês estão nesse mercado, vocês sentem um pouco disso. Total. Então, eu costumo dizer que eu não tenho pressa para assinar contrato. Eu não tenho pressa para vender
projeto. Afinal de contas, eu não trabalho com o tal do projeto. O projeto é uma etapa fundamental, essencial, importantíssima na jornada, mas é uma etapa pequena do processo. Eu costumo dizer que eu assessoro o cliente. É aquela coisa do que a gente falou, do objetivo claro, né? Acho que o projeto é isso, né? Objetivo claro, né? Mas... Perfeito. E vamos... Tem todo um processo. Primeiro é isso. Eu acho que o cliente tem que explorar muito o contexto. Então o cara senta comigo e fala, cara, você está consciente de onde você já comprou o terreno? Né? Ou não, pô, você está procurando? Show, vou acionar minha rede de relacionamentos, mas o que é que você quer? Do que é que você gosta? Não, cara, sendo um lote de até tantos R$1.000, eu tô dentro. Essa barreira de entrada para aquisição é pífia na jornada. É, porque a escola do filho tá ali? Não. O trabalho tá onde? Entende? Onde você convive? O clube que frequenta? As pessoas que moram na casa do lado, bicho. As pessoas que moram na casa do lado, cara. Nossa, sabe? eu nunca pensei nisso. A percepção de valor de entrar na rua, Lu. Pô, essa rua, a arborização tá mais densa do que na rua anterior. A pessoa às vezes não sabe nomear, mas ela fala, não sei, não gostei muito daqui. Mas você sabe que eu falo isso para os clientes, porque eu tenho muito disso comigo. A casa é o que você falou, é o final ali, é a materialização, mas, meu, tudo aqui está te agradando, realmente, o lugar é o que você gosta, porque senão não adianta, você tem que vender todo o contexto para o cliente, Exatamente. né? Tanto é que acontece muito disso, pelo trabalho que a gente faz pelos vídeos, vem muitos clientes, clientes que vêm de fora, vê o vídeo no YouTube, vê no Instagram, vem naquela casa, vem vislumbrado. É quando o cara vai conhecer, vamos porque é um cara de São Paulo, aí o cara não tem nem noção de onde seja. E chega lá no condomínio, ele tem essa impressão que você falou, puxa, não é um lugar que ele vislumbrou, entendeu? Não é aquele condomínio que ele quer, ou né? Então, o contexto faz mais sentido do que a própria casa. Exatamente. O contexto faz mais sentido do que a própria casa. O produto adequado tem correlação com o contexto. Sim. Mas ele tem muito do investidor. Sim, mas o contexto é mais do que o produto, porque eu já deixei de vender imóvel por conta da pessoa não gostar do lugar, não gostar do acesso ao condomínio. Exatamente. Quando eu chamo comunidade e contexto, é exatamente uma análise um pouco com a lupa um pouquinho mais aberta, sabe? Eu ouço muito, nossa, mas como os imóveis estão caros aqui na região? Primeiro que eu vou corrigindo a fala. Isso seja cliente, seja minha equipe, cara. Ou as pessoas do mercado. Eu ouço o mercado imobiliário. Tá caro mesmo a casa aqui. Eu falo, bicho, você é o cara que precisa vender o mercado. Juro por Deus, você tá usando essa terminologia popular. Não existe isso, né? O mercado tá valorizado. Por quê? Porque a gente tá na terceira maior região metropolitana da América Latina. Tá na frente do Shopping Galeria, né? Exato. Mas pro cara que nasceu aqui no bairro 5 minutos, Paulo, estar na frente do Shopping Galeria só é legal. Ele esquece que estar na frente do Shopping Galeria em Campinas, na rodovia Dom Pedro, estar hoje na beira da terceira maior rodovia do país. Estar na terceira maior região metropolitana da América Latina. Estar hoje na cidade com maior tecnologia implantada do Brasil. Eu tive um debate, algum tempo atrás, com a coordenadora de projetos da Prefeitura de Campinas, porque uma marca famosa, que é a marca Alphaville de condomínios aqui em Campinas, entrou com um processo coletivo sobre o ticket do IPTU, do Imposto Predial do Território Urbano, né? Que é muito alto aqui na região, diga de passagem, é caro morar aqui na região, né? Porque é uma região valorizada, a oferta em qualidade de vida é absurda. Venham conhecer porque vale a pena, é um mercado rico. É caro, né? Entre aspas, né? É valor proporcional, é valor agregado. Valor agregado. E eu falei, caraca, mas desse jeito, porque não sei o quê. Alguns anos atrás, eu sentado com a coordenação de projetos da Prefeitura de Campinas, e eu falei, por que tão caro o preço do IPTU aqui? Olha a terminologia que eu acabei de questionar, eu falando alguns anos atrás. E a coordenadora de projeto olha para mim e fala... Se você esqueceu que morar em Campinas... se você não entendeu que morar em Campinas vai ficar cada vez mais caro, sai de Campinas. Aí eu, caraca, doeu. Depois eu fui refletir, eu entendi que ela até poderia ter dito de outro jeito. Mas eu passei a, discernindo sobre aquele episódio, entender por que Campinas tá tão valorizada, tão desejada, tão cortejada. Então, é muito subjetivo falar que é caro. Quando a gente analisa contexto, Paulo... É barato. Exato. Só porque você falou de IPTU, eu lembrei num episódio que aconteceu. Inclusive, eu acabei de entregar uma casa agora, no Mont Blanc, que eu vendi em janeiro do ano passado para um cliente em construção, um cliente de Campinas,
que mudou-se para Paulínia, construiu uma casa maravilhosa em Paulínia, linda, que está com 2 anos e poucos essa casa, e que, por conta de IPTU. Olha lá. IPTU barato, vou morar Perfeito. em Paulínia. Resumindo, comprou essa casa comigo no Mont Blanc aqui. A esposa andando 160 quilômetros por dia. Porque a vida é em Campinas. Traz filho na escola, traz para o clube, traz para isso, vai, volta. Quer dizer, Entendeu que esse o contexto barato que ele se colocou sai caro. sai caro. Tá? Então, o valor agregado de você morar em Campinas, ter uma vida prática, com tudo na mão, frente do Galeria, Shopping Guatemi, ou seja, não é caro. Perfeito. Não é caro, é valor agregado. É valor mesmo, agregado, que você acabou de falar. literal. E quando a gente fala de contexto, como a dica principal, como a número 1 que eu daria para quem pensa em adquirir um imóvel, é porque até o gasto financeiro, que normalmente é a barreira de objeção que eu mais percebo, mais percebida na minha história de carreira, nos mais de 20 anos que eu estou no mercado, ela também está inserida pelo contexto. Ela é Sim. parte da comunidade a gente entender o ticket médio do imóvel. Né? O ticket de venda. Eu, por exemplo, começo com um cliente. Quanto custa mais ou menos construir uma casa? Mais ou menos, acho que aqui mais ou menos. Eu falo, cara, depende. Se eu te disser que você vai investir 1 milhão, mas vai valer 3, fez sentido? Pô, fez. Se eu te disser que você vai gastar 2 milhões de reais e vai valer 3, fez sentido? Ainda fez. E se eu te disser que você vai gastar 2.800 e valeu 3? Só se for para eu morar. Mas qual é o seu objetivo final? E aí, que tipo de localidade eu posso te pôr se a gente tem um aporte X de dinheiro? Porque se o seu aporte é limitado, a comunidade que você tem condição de morar, ou seja, o contexto que você vai se inserir, ele tem relação com aquilo que você é capaz de pagar. Vale o esforço de você botar mais dinheiro, buscar uma dívida ou mudar seus planos, postergar? Depende do contexto de novo. Tudo depende do que você está disposto a enfrentar, né? Ou você quer passar... Ou a se sujeitar, né? Exatamente. Sujeitar. Mas eu colocaria essa dica de contexto como primeira. E depois eu diria que é muito da clareza, se essa talvez seja a palavra certa, que é a coesão entre os indivíduos da família. Assim, eu acho que é o valor família. Tá? Porque uma coisa é você olhar para fora. Qual é a comunidade? Qual é o contexto que eu estou indo? E quais são os meus valores para que eu faça essa correlação e termine esse saldo positivo. Que é um sistema que eu costumo propor nas minhas reuniões de branding, lá de brainstorm, né, quando eu faço ali com o cliente o bate-papo do projeto. Lista para mim quais são as prioridades da tua família. Porque às vezes eu não vou conseguir o quarto olhando a rua e a piscina pegando o sol do oeste e a janela virada pro jardim. Sempre tem que abrir mão de alguma coisa, tem que abrir mão, né? Exatamente. Alguma coisa tem que abrir mão. Qual a escala de prioridade? Então, por exemplo, eu saio com um corretor de imóveis, com agente do mercado imobiliário. A gente hoje vai visitar 3 terrenos aqui no condomínio X. Esse cliente eu já estou trabalhando há X tempo. Legal. Nós vamos ver 3 terrenos, o A, o B e o C. Quais são as prioridades do cliente? Ele fala muito disso, disso e disso. Tá, eu entendi que esses são os pontos de valor. Qual é a prioridade? Porque mesmo você entendendo o ponto de valor, você não entendeu qual é a prioridade. Tudo tem uma prioridade. Porque se os 3 terrenos têm pontos de valor, por isso que ele está em dúvida nos 3. O que vai tirar dúvida não sou eu. O que vai tirar dúvida é a minha capacidade de extrair deles a prioridade dentre os pontos de valor. Então se torna fácil para quem está atento às pessoas, não ao produto, entender qual é o produto ideal. Qual é o terreno, por exemplo, num caso desse, que seria o adequado. E eu também costumo dizer sempre que a pessoa tem alguma coisa que ele vai ter que abrir mão. Não tem jeito, né? Exatamente isso. Que, às vezes você mostra 5, 6 casas para o cliente e ele tá, porque essa eu gostei do quarto, mas aquela o armário é mais bonito. Essa não sei o que, eu não sei o que lá, ou localização. Fala, olha, chega num ponto que fala, agora você tem que tomar uma decisão e alguma coisa você tem que abrir mão. Né? Ou você abre mão do quarto, ou abre mão do armário, ou abre mão do lugar, que tudo 1000%
não existe, né? Pouco provável. É quase que impossível, né? Exatamente. Quase que impossível. E isso é o que movimenta o mercado da construção civil também, Paulo. Em contrapartida ao imobiliário, você sabe que muitos clientes sentam na minha e na sua mesa quase ao mesmo tempo. Sim. O cara quer ver a possibilidade de comprar casas prontas ou de construir a casa. Eu recebo essa pergunta quase que diária. Paulo, o que vale mais a pena? Comprar uma casa pronta ou construir? Pronto. É óbvio que eu falo que é pronta. Não, mas você não mente, você só põe valor naquilo que a gente instrui, favorável. A gente instrui, mas... Eu normalmente mostro para os clientes todos os pontos favoráveis dele comprar a casa pronta e os favoráveis dele construir. E aí, em maioria das vezes, obviamente, por estar ali, ele já há uma predisposição ele conclui por construir. Mas existe uma gama grande de pessoas, né? Não é a maior parte, mas uma gama grande, que decide pela casa pronta. Eu falo para o cliente, eu sou muito sincero, tá? Tem que ser, né? Você tem que ver o que você está disposto a viver e a passar, entendeu? Se eu penso, você vai comprar uma casa nova, por exemplo, a gente tem muita casa nova no mercado, que inclusive você constrói as casas também, você vai já colocar sua família dentro da casa, já vai começar esses 3 anos que você tem entre aprovação de projeto, fazer a casa, tudo, você já vai estar usufruindo. Quer dizer, 3 anos é importante para você na sua vida? Perfeito. Muito, né? O tempo está voando. Como que é seu trabalho? Você tem tempo para dar uma inspecionada na obra? Você tem as pessoas de confiança para fazer? Quer dizer, tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis se vale a pena os 25%, 30% que ele vai economizar no final, em média, não é isso? É isso. Não, eu estou disposto, eu sou jovem, eu quero fazer, eu tenho vontade. Pô, maravilha, vamos fazer a casa, vamos ver o terreno, vamos indicar o arquiteto, o Thiago está aqui e vamos embora. Os dois caminhos são bons. Exato. É só a pessoa ter clareza do que ele quer passar. Né? Não, eu quero construir a minha casa no lugar que eu comprei o terreno, eu tenho esse sonho e vou fazer. Não, eu já quero pegar minha família e mudar amanhã. Vamos para o cartório, assina, acabou. Né? A viabilidade, muito mais Os dois dados são bons. Perfeito. Os dois dados são bons. Aliás, está comprando um lar, né? E é por isso que é complementar, né? Eu fui ver uma visita agora há pouco de um poder de um ticket de negociação brutal e eu já sei que a cliente vai querer modernizar o imóvel. Então vai entrar um trabalho para todos os mercados. Tá vendo? Por isso que eu falo que esses mercados andam junto o tempo todo. É um mercado maravilhoso, né? Incrível. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, amo a minha profissão, amo ser corretor de imóveis, de verdade. Show. E até com a mentoria a gente formou algumas pessoas aí, foi muito legal e o que a gente está fazendo é subindo a régua do mercado, né? Porque como você falou, o que eu mais quero é que a nossa profissão seja bem vista, né? E quanto mais a gente entrega um trabalho à altura, um trabalho qualificado, mais a gente eleva a profissão, que é uma profissão digna e maravilhosa, né? Mas ela tem que ser bem vista. Concordo. É criar expectativa de valor ali no cliente. O valor percebido tem que ser maior, né? Parabéns por isso. É um movimento que dá para sentir do lado de cá. Sim. E que a gente... Não, a gente está fazendo isso com muito carinho. A gente quer realmente que suba, porque a gente tem que ser percebido com valor, né? É isso aí. Eu tenho essa percepção. Graças a Deus, o Paulo Mais Negócio hoje, a gente tem uma percepção de valor muito grande. Eu sou recebido pelos clientes quase que às vezes com tapete vermelho. E não estou falando isso para me gabar, mas eu acho isso muito gostoso, né? Porque as pessoas valorizam o trabalho da gente. Exato. E isso é melhor do que dinheiro, né? Exatamente. Melhor do que dinheiro. Isso passa por princípios e valores. Muito grande, né? E como eu fiz, eu tenho certeza que todo mundo tem condição de capaz, fazer. Né? É só querer, né? Não querer ser picareta, estudar, buscar conhecimento, fazer o que a gente está fazendo aqui, uma baita numa troca de ideia aqui. Networking. Thiago, para a gente finalizar, a gente costuma fazer uma pergunta para os convidados, mas para você eu vou fazer outra pergunta. O que falaria para um arquiteto que está saindo agora da faculdade? Uau! Qual o conselho? Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. É importante que ele tenha clareza onde ele pretende chegar, construa uma estratégia a partir desse ponto definido, desse propósito definido, que ele invista um pouco em estratégias para alcançar os seus objetivos. Infelizmente, o ensino que a gente tem disponível hoje, ele visa muito o âmbito técnico e pouco a visão de negócio. Então, eu convidaria um recém-formado a olhar um pouco, a treinar um pouco visão estratégica, visão de negócios. Entender de pessoas, né? Entender de pessoas é parte fundamental da jornada, com certeza. Isso Olha, ninguém que ensina. é uma lembrança de que agradecimento.
Muito legal ter você aqui com a gente. Pô, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente está aí firmando uma parceria que eu vejo muito sucesso. Não tenha dúvida. É muito carinho. A gente se conheceu num lugar muito especial, né? Que foi num encontro do Joel. E foi de uma forma muito legal. É muito chique, tá demais mesmo, viu? Espero que você goste, use. Já adorei, ó. Já adorei. É isso, o ambiente que a gente se conheceu, acho que ele já demonstra quais são os princípios e valores, porque tá ali, para muita gente, pode parecer o nosso ego, a nossa, sei lá. Eu não sei, porque eu não tô desse lado do julgar, né? Sim. Eu nem sei exatamente o que passa na cabeça das pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, é um ato de humildade. Você eleger alguém que você percebe que é melhor que você em alguma coisa para te treinar, cara. Sentar na cadeira de aluno e ouvir. A gente tava num treinamento e eu ouvi o treinamento inteiro sobre Paulo Mais Negócio. Fudeu, tem que ir atrás dessa turma, não vai ter jeito. Ô, empresa crescendo. Graças a Deus. Assim mesmo. Que parabéns legal. pelo sucesso de vocês parabéns também. Parabéns pra nós, viu? pra você. É uma satisfação enorme você estar aqui com a gente. Foi bem legal. Bem legal. Muito conhecimento. O recado que ele deixou aqui eu vou traduzir em outro jeito, que não precisa correr, basta não parar. Eu já ouvi essa frase aí. Não precisa acelerar, basta não parar. É isso aí. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Obrigado. Nos encontraremos no próximo episódio, com certeza. E não se esqueçam, né? Pensou Imóveis Alto Padrão, Paulo Mais Negócios.